A gente já começa. Nídia, então a primeira coisa que eu queria falar é que quando a gente vem até aqui, até a sua casa, que é num lugar assim incrível, um paraíso no meio do paraíso, te encontra e encontra toda essa história que está na parede. A gente entra num lugar que a gente sente que tem muita vida, que tem muita história, que tem muito teatro, que tem muita arte. Essa casa é a sua cara, totalmente. Também. Quando que você veio para cá? Você já estava fazendo teatro? Já. Foi com a Dona Alice? Já estava casada. Sérgio e eu viemos em 59 para cá. E desde essa época eu resolvi que nunca mais sairia daqui. É gostoso, é quieto, é calmo. Tem lugar para você dar suas aulas? Eu dava muitas aulas, mas agora sosseguei. Os vizinhos agradecem. E aqui na parede tem uma parte que tem os cenários do Hamlet. Sim. E você já estava aqui na casa quando o Hamlet aconteceu, Não, que foi uma montagem antológica. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dela. Olha, o Hamlet, dirigido pelo Sérgio, foi ao mesmo tempo a inauguração de um teatro novo, de uma companhia jovem e de uma peça de Shakespeare, a primeira a ser dirigida por um ator jovem, diretor e ator jovem brasileiro, no elenco de jovens. Quer dizer, nenhum de nós tinha mais de 30 anos, todos tinham um pouquinho menos. Nunca imaginei sob essa ótica. E que jovens, hein? Olha, a turma saindo da Escola de Arte Dramática, Berta Zemmel, Jorge Fischer, atores de um imenso talento. Imenso talento. Você fez a Gertrudes. Fiz a Gertrudes, a rainha. A rainha. E quem fez Ofélia? A Berta Zemmel, saindo da escola. Berta foi uma excelente atriz, uma grande atriz. Hoje em dia ela se dedica a dar aulas, preparar jovens atores. De vez em quando ela volta ao teatro e ganha um prêmio, depois... Excelente, excelente. E eu lembro que meu pai falava cenas, detalhes do Sérgio em Hamlet. Foi mesmo uma coisa de impressionar, né? Impressionante. Sérgio foi Olha, nunca no Brasil houve uma estreia como a estreia do Sérgio em teatro. Foi no Hamlet, não no nosso, no anterior, que era patrocinado, digamos, pelo Pascoal Carlos Magno, que criou o teatro do estudante no Brasil. Não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. O Pascoal foi um homem importantíssimo dentro da história do teatro brasileiro. E Sérgio procurou o Pascoal porque ele tinha acabado de se formar, quer dizer, estava se formando advogado e queria ir para o Itamaraty. E o Pascoal chegou a ser embaixador do Brasil. Então ele foi lá, tímido, Sérgio era meio tímido. E o Pascoal, eu queria... Pois não, o que você queria? Falar da carreira? Ah, pois não. Então vem amanhã, no tal endereço, a tantas horas. A gente conversa. Sérgio, achou estranhíssimo, porque uma hora, perto da igreja da Candelária. O que é isso? O homem não mora em Santa Teresa? Foi lá. Era o Serviço Nacional de Teatro. E carreira para o Pascoal não era
o Itamaraty. Carreira era teatro. E com essa troca, o Sérgio entrou no teatro. Olha, ele tomou coragem então, porque não foi uma coisa que ele não quis, né? Não, Já que falou, eu vou. Ele é engraçado, porque ele foi lá, estava Cecília Meirelles, pessoas importantíssimas para... tinha uns 50 rapazes, mais ou menos, todo mundo fazendo o teste. E o Sérgio pegou, lhe deram o livro do Hamlet, ele olhou aquilo, abriu na página do ser ou não ser. Provavelmente ela se abria automaticamente lá. Tanto que todo mundo... Ele leu umas 2 vezes, olhou. Na hora que chamaram, ele representou, acabou. Todo mundo disse, chega, não precisa mais. Que coisa. Ele era um talento tão incrível e tão fora do comum. Era uma... sem nunca ter feito nada praticamente de teatro. Ele fazia teatro no colégio de jesuítas, imagine, dirigido por um padre, faziam aquelas peças religiosas de fim de ano, mas nunca nada sério, nada importante. E de repente, no dia da estreia, ele se transformou na notícia do Brasil. Saiu em todos os jornais, todas as revistas. Todo mundo falava desse milagre, desse rapaz fantástico, incrível. Que coisa. Ele era incrível, realmente. Eu vi a peça. Eu vi o Hamlet. Sérgio tinha uma voz não muito extensa, mas com modulações inacreditáveis. Não. Ele fazia o que queria com a voz. E gestos. E inteligência para escolher as modulações. Isso ele tinha. E cultura, isso é uma coisa que é muito importante em teatro, é isso que eu procuro pôr na cabeça dos alunos. Leiam, estudem, se interessem, porque não é entrar em cena e falar. Isso também foi uma coisa muito importante para você, né, na sua trajetória, né, Nídia? Assim. Quando você veio para cá, você é uma mulher, eu digo sempre isso, que eu tenho profunda admiração, porque você é uma generalista. Então aqui, nessa nossa conversa, não vai dar para falar de você atriz, não vai dar para falar você de uma pessoa, né, de teatro que fundou teatros, né? Bom, um monte de coisa que nós vamos conversar, porque você tem 1000 atividades. E todas as atividades, Nídia, é impressionante que você joga um bolão. Joga um bolão, vai escrever e ganha prêmio Jabuti. A coisa não é brincadeira com você. E um pouco isso é de uma raiz que você sente que veio da sua mãe, essa bagagem cultural, erudita, popular, tudo junto. É engraçado, porque eu comecei a frequentar teatro com 3 anos. 3 para 4. Mas não teatro de prosa, teatro de ópera. Então, a primeira ópera que eu vi foi justamente uma ópera baseada, quer dizer, em cima de um texto de Goldoni. Os 4 rústicos, que chamava. Foi a primeira... E você lembra? Lembro. Eu lembro dos 4 homens sentados ao redor da... Sabe, lembrancinhas assim. A segunda obra que eu lembro foi a Ida de Verdi. Então, quando entrou o coro todo, quer dizer, o exército, os soldados todos, entraram 2 elefantes. E de repente eu olhei, os 2 elefantes tinham 2 enormes esparadrapos no traseiro, quer dizer, e eu olhava aquilo e dizia, mamãe, por que o elefante tem aquele esparadrapo bem alto? Isso eu lembro. A primeira gafe foi no teatro. Que graça. E eu via E aí você pegou o gosto pelo teatro, pela ópera? Assistia tudo. E minha mãe, que era formada em ciências musicais, tocava, regia, e era jornalista, crítica de música.
Então, eu vivia esse ambiente, desde pequenininha, meu irmão e eu. E ela nos preparava para a ópera, quer dizer, nós entrávamos no teatro sabendo do que se tratava. Mas só vi as óperas até o segundo ato. Poucas óperas eu vi até o terceiro, porque o terceiro ato das óperas italianas, principalmente de Verdi, Donizetti, acabavam com mortes e coisas horríveis. Então, mamãe mandava a gente para casa depois do segundo ato. Eu dizia, mas por que eu vou para casa? Não, é porque eles vão para a cantina. Você não pode ir na cantina. Eles têm... Cantina tem dois sentidos em italiano. Um é a cantina onde as pessoas vão e comem. E outro é o porão, onde guardava carvão. Eu ia Porque para tudo casa. isso foi em Trieste, né? Hã? Porque tudo isso foi na Itália, em Trieste. Em Trieste, eu tinha 4 ou 5 anos nessa altura. Quando eu chegava em casa, eu abria a porta da cantina, eu olhava, eu digo, acho que eles vêm aqui. E mamãe me mandou para casa porque eles vêm aqui. Quer dizer, a fantasia minha foi estimulada de tudo quanto foi jeito. Principalmente com as óperas de Wagner, não? Porque as óperas de Wagner são para criança. A história dos Nibelungos, tinha o Fafner era um dragão que soltava fogo. Perfeito. Agora, as italianas eram trágicas. A Bohème, maravilhosa, eu só sabia até o segundo ato. O resto eu vim ver aqui no Brasil. E aí foi quando você veio para cá que você viu? Eu vim com 13 anos para cá. E logo depois, durante a guerra, eu comecei a ver teatro de prosa. Tinha pouca ópera, aqui tinha óperas também, mas a orquestra era muito ruim naquela época. Os instrumentos eram ruins. Quando as trompas entravam, era meio assustador. Mas logo depois da guerra vieram todos os cantores, todas as companhias de teatro. Então, aos poucos, a vida cultural cresceu enormemente. E foi muito interessante, foi muito gostoso. Porque a sua mãe, a dona Alice, Sim. ela teve uma formação também, na época, muito forte, né? Muito arrojada, porque para uma mulher fazer também tudo aquilo naquela época, apesar que ela vivia na Europa, na Itália e tudo, mas ela devia ter um posicionamento diferente. Bom, se você pensa que em 38, 37, ela atravessou os Alpes guiando um carro sozinha, porque ela foi para Salzburg, para o Festival de Salzburg. Sozinha, era aplaudida, os guerreiros que passavam, as pessoas ficavam bestas. Tinha um cabelão vermelho, grande, era muito bonita. Ela passava lá e eu só aplaudia. Nunca tinha visto uma mulher guiar, e muito menos sozinha atravessar os Alpes. Não era brincadeira, não, naquela época. Para assistir uma ópera. Que coisa linda, que legal. Ela foi uma pessoa importante para você aqui. Foi. E aí vocês chegaram e você teve uma trajetória que no começo não foi com teatro, né? Não. Foi e não foi, né? Bom, eu estudei primeiro no Dante Alighieri, depois no Mackenzie. Me formei no colegial e aí eu fui trabalhar porque a situação, meu pai estava doente, a situação estava meio difícil, então eu fui trabalhar. O primeiro trabalho que eu fiz foi no consulado italiano, que tinha aberto as portas de novo e tinha vindo um cônsul-geral da Itália, então eu fui secretária do cônsul-geral. Ele fazia questão de mostrar que o fascismo tinha acabado e que então ele estava contratando uma moça judia. Isso depois da perseguição, muita coisa. não foi brincadeira. Agora, a coisa mais engraçada
é que nós perdemos tudo na Itália. Meu pai, que era médico, dirigia vários hospitais, inclusive tinha um sanatório de tuberculosos que ele tinha fundado. Ele perdeu tudo. Minha mãe deixou de ser jornalista. Nós fomos impedidos de ir para a escola. E quando chegamos aqui, minha mãe disse, eu vou falar com o diretor do colégio italiano, do Dante Alighieri. Ele foi lá e disse, olha, nós somos... Não tem problema nenhum, nós temos ordens diretas do Mussolini de receber as pessoas da Itália que vieram por causa da guerra, da situação e tudo. Que ótimo. Então eu estudei um ano, terminei o 3º ano de ginásio, comecei o 4º, mas aí eu vi que não adiantava nada eu ficar no Dante, porque eles tinham o grupo italiano e o grupo brasileiro. Eu estava fazendo o italiano, claro, tinha acabado de chegar, mas não era reconhecido. Eu digo, se não é reconhecido no Brasil, estou perdendo meu tempo. Então, eu fui estudar com 2 alunos muito bons do Ginásio do Estado e fui prestar exame no Ginásio do Estado. Que podia. E foi muito, muito gostoso fazer, porque eu recebi notas altíssimas. Eu recebi 100 em português, que nunca tinham dado para estrangeiro. Eu fiquei muito contente. História do Brasil, geografia do Brasil, desenho, foi tudo maravilhoso. Quando chegou ciências, eu fui lá, eu tinha um velho mal-humorado. O que é esta máquina? Não sei. Como não sabe? Digo, nunca vi. E esta, para que serve? Não sei, nunca vi. O rapaz que estava me dando aula se enganou. E ele me deu a matéria do 2º ano. E o professor estava me fazendo perguntas do 1º ano. E eu não sabia nada daquilo. Então se reuniram os professores, o diretor, todo mundo, e me deram 6 em ciência. Tá bom, tá ótimo. Aí fui para o Mackenzie. Que bom. E aí você depois, trabalhando, começou com Pietro Maria Bardi. Sim. Até começar em teatro. Exato. E o teatro foi um acaso. Um acaso. Alfredo Mesquita, que era o diretor do grupo de teatro experimental, tinha trazido dos Estados Unidos um texto de um autor novo, Tennessee Williams. Era A Margem da Vida. Nada, não, olha. E ele precisava de uma moça, ele queria loira, de cabelos compridos, eu tinha cabelo até aqui. Eu estava trabalhando no Museu de Arte, que era no 7 de abril naquela época, e o Caio Caiubi, que era o rapaz que fazia o papel do filho, chegou no museu e disse, Lídia, você quer fazer um teste para um papel assim, assim, assim? Eu quero. Onde é? Tipo, aqui na Rua Marconi. Eu estava no 7 de abril, aqui era Marconi. Então, passa no Jaraguá quando você sair. Às 6h30, 7h, eu passei lá, conheci Alfredo, ele me deu o papel para ler, fiz o teste, passei e pronto. Nós ensaiamos durante alguns meses, aí já existia Franco Zampari, com a ideia de construir o Teatro Brasileiro de Comédia, e nós estreamos no Teatro Municipal e no programa estava escrito TBC. Foi a primeira vez que se usou a sigla TBC. Quer dizer, então, a primeira vez o TBC foi no Teatro Municipal. No Municipal. E todo mundo que estava lá achou que era uma coisa em benefício de tuberculosos. Não sabia o que era. Teve muito sucesso, nós fizemos mais um espetáculo, quer dizer, 2 no Municipal cheio. E aí... E esse foi um papel que te marcou? Ah, sim. Primeiro. Marcou muito. Marcou muito. Eu imagino que você deve ter feito muito bem. Tem um jeito. Assim,
Bom, 10 eu gosto muito. Ah, olha aí, só o 10. Só o 10. Deixa eu ver da pra... Aí inaugurou o TBC, e a gente começou a fazer espetáculos como amadores, tinha 4 grupos de amadores, até que finalmente o Zampari convidou um jovem diretor que estava na Argentina, que era Adolfo Celli, para vir para o Brasil fazer um período aqui de ver se gostava. E o Celli gostou e ficou uns 15 anos por aqui, 6 mais. Gostou das atrizes também? Casou várias vezes. Ficou muito Quebrou corações. mais ainda. Depois vieram outros diretores, o Luciano Salti, o Rogério Jacobi, Zimbins. Rogério foi muito importante, não, Lídia? Foi o mais importante, na minha O mais opinião. importante, né? Porque o Rogério tinha uma sensibilidade diferente. Primeiro, era cultíssimo. Cultíssimo. Segundo, era professor. Ele sabia dar aula. Terceiro, amava e compreendia o Brasil. Uhum. Então, ele que começou conversando com os jovens, todos, e dizer, é a vez de vocês. Vocês é que têm que assumir o teatro. Vocês têm que escrever as peças. Então, ele foi inspirador do grupo do Arena, de grupos amadores, em várias cidades do Brasil. Ele influenciou Boal também. Foi, né? Foi. Ele foi muito importante. Celli também foi muito importante porque ele treinou, ele tirou a nossa inibição. Sim. Nós achávamos que éramos muito moderninhos, éramos nada. Então, o Celli deu um jeito. E o Salti, para mim, era o mais gostoso de se trabalhar, porque ele era irônico, ele era engraçado, ele era ator também, era um ator maravilhoso. E ele criou alguns espetáculos assim, inesquecíveis. O Summer and Smoke, do Tennessee Williams, O Anjo de Pedra, foi uma interpretação da Cacilda inesquecível, maravilhosa. Ele dirigiu coisas excelentes também. E você? O que você dessa época gostou de fazer, Lídia? Assim, papéis que te marcaram, que você gostou, que, enfim... Olha, eu gostei de Lembranças de Berta, também Tennessee Williams. Eu gostava do Tennessee Williams. Ah, mas também, né? Realmente. Era um homem que sabia escrever para uma mulher. Então, isso era muito importante. E eu gostava de tudo, de fazer qualquer coisa. Eu expliquei hoje para os meus alunos na escola que nenhum deles aceitaria trabalhar no horário que nós trabalhávamos. Eu sei por quê. Digo, primeiro, nós trabalhávamos de segunda a segunda, porque tinha o teatro das segundas-feiras, e todos nós queríamos fazer o teatro das segundas-feiras. Depois, nós fazíamos matinê, quinta, sábado e domingo. Sábado e domingo tinha 2 sessões à noite, além da matinê. Então, nós fazíamos 11 espetáculos por semana. Loucura. E ensaiávamos de 1 às 7. Ensaiávamos entre a matinê e a noite. E depois do espetáculo, depois de uma terceira sessão, de Entre Quatro Paredes, do Sartre, o Celli foi assistir da plateia, ele tinha dirigido. Em cena estávamos Cacilda, Sérgio e eu. Quando acabou a terceira sessão, ele chegou lá e disse, vão ensaiar de novo. Está tudo uma porcaria. Ensaiamos de 1 às 3. E no domingo fizemos 3 sessões. Você entende? Então, nós aprendemos o que era ensaiar, o que era ser modesto, porque o nosso nome não saía nos cartazes. Saía o nome da peça, do diretor, do cenógrafo,
da Cacilda, quando ela entrava. Cacilda era profissional antes de nós, tinha sido contratada como primeira atriz. E o elenco permanente do TBC. Então, isso foi uma coisa muito importante, viu? Nós éramos um elenco. Então, nós aprendemos coleguismo. A gente se ajudava em cena. A gente ensaiava, chegava um para o outro e dizia, olha, esse negócio que você está fazendo não está bom, tome cuidado, olha, você mostre a cara quando você representa. Olha. Todo mundo queria o bem do espetáculo e realmente ajudar. Claro, estavam todos num projeto, né, juntos. Isso foi uma época grandiosa, porque realmente nós conseguimos mudar o teatro brasileiro. Sim. Naquela época. Não só nós. Os comediantes no Rio, o grupo do Hermílio Borba Filho em Recife. Então, aquelas ideias que surgem todas ao mesmo tempo, que ninguém pode dizer, eu sou o dono da ideia. Não. Tinha 5 donos da ideia, em várias regiões. Mas vocês estavam construindo o teatro brasileiro. Mas sem dúvida, não eram mais as companhias portuguesas, nem nada. Não. Eram também, mas não era só isso. Mudou muito. Mudou muito. E a mentalidade mudou, porque antigamente, não foi só antigamente, isso infelizmente veio mais uns anos, mas antigamente as famílias não aceitavam que uma moça fizesse teatro profissional. Amador, sim, profissional, não. E depois de um pouco, a mentalidade paulista mudou. Porque São Paulo era uma província na época. O centro de São Paulo era aquele quadrilátero das artes, que eu chamei no livro, que era assim, o centro da cidade, Barão de Tapetininga. Lá tinha as livrarias, tinha os restaurantes, as confeitarias onde todo mundo se encontrava. E todo mundo se conhecia. Então, cuidado, o que vão dizer da minha filha? Tinha essa mentalidade. E aos poucos o TBC mudou a mentalidade das pessoas de São Paulo. Porque se esse pessoal que frequentou universidades, que pertence a famílias de um certo nível cultural, etc., faz teatro profissional, então não é tão ruim. Sim, sem dúvida. Mudamos mesmo. E rápido, né, Nídia? Rapidíssimo. 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 E eu acho que os italianos foram muito importantes aqui. Muito. E você se sentiu um pouco também em casa, né? Porque... Minha mãe passou a dar aulas de voz. Isso que eu queria. Para todos os atores e diretores. Zimbinski foi aluno dela, Celli foi aluno dela, Tônia, Cacilda, Sérgio, Paulo. Todos os atores da época foram alunos dela. Então, sabe, foi uma época que não vai se repetir mais. Porque hoje em dia São Paulo é enorme. Enorme. Eu não sei o que fazem a 10 quadras da minha casa. E eu sabia. Muita coisa. Eu morava na Alameda Santos, conhecia todos os vizinhos. Hoje em dia conheço o pessoal da vila, porque é uma vila. Mas tem gente nova que entrou que eu não sei bem quem é. Também não me interessa. E aí eu achei incrível isso, porque naquela época vocês tiveram a coragem de fundar um teatro. Assim. Com a cara e com a coragem. Com a cara, com muita coragem e uma cara de pau, eu vou te contar. Não tínhamos nada, nem emprego. Quando descobrimos o velho teatro, Cine Teatro Espéria, que estava na Conselheiro Ramalho. Descobrimos o Cine Teatro Espéria às 4 da manhã,
voltando para casa a pé, da filmagem que estavam fazendo de um filme que nunca chegou a terminar porque acabou o dinheiro. Aqui da Vera Cruz? Não, não tinha Veracruz ainda. É. Não, aliás, tinha Veracruz, sim, mas não era Uma coisa... Era na Lynx Filme, Na mas a Lynx? Lynx Filme só alugava o Nossa, a espaço. Lynx já existia. É. E o diretor era um jovem português. Muito bom, por sinal. E a gente estava indo, o filme estava funcionando, mas acabou o dinheiro. Ai, onde é que será que está isso, esse negativo? Nossa. Não sei, sumiu. E não sabe nem o nome do filme. Não, depois eles mudaram o nome para O Incêndio. Não sei bem porquê, porque na primeira parte que eu fui, não tinha incêndio. Espero que não, porque a Lynx pegou isso. Depois, quando resolveram continuar o filme, mudaram o nome e eu sei que Tem que chegaram ir para atrás mim. disso. Deve ser incrível. É, Deve ser incrível isso. foi muito gozado. E eles me chamaram de volta. Eu tinha cortado o cabelo curto, e o cabelo era comprido. Então, para eu fazer uma cena só de costas, olha, foi um negócio com uma peruca, e não deu certo, sei lá, morreu o filme. Morreu. Agora acho. Espero. Mas valeu pelo fato que nós, voltando para casa, vimos atrás do tapume tem um prédio muito alto. E o Sérgio disse, parece teatro. Opa! Na manhã seguinte estávamos na prefeitura. Quem é dono daquele teatro? Então, fomos atrás e eles estavam dispostos a alugar. Mas nós teríamos que fazer uma reforma muito grande. Então, nos deram um prazo de 6 meses para começar a pagar. Porque nós tínhamos que botar dinheiro lá dentro. E nesses 6 meses a gente andou para cima e para baixo, conseguimos fundar uma empresa Bela Vista, com 2 engenheiros que assumiram a despesa, quer dizer, assumiram a reforma do teatro, porque aquilo era um cinema abandonado há não sei quanto tempo, e se transformou no melhor teatro de São Paulo. Acústica perfeita, tinha um russo aqui, especialista. É, eu já ouvi falar, outras pessoas falaram, disse que ele era incrível, né? Incrível. Você suspirava assim tranquilamente, eu via na última fileira do balcão. Era perfeito. Um palco maravilhoso. Não tinha laterais, quer dizer, coxinha não tinha. E os camarins ao redor. Mas a boca tinha 14 metros. Nossa. O fundo também tinha entre 12 e 14. A altura é imensa, então subia cenário. Era um teatro maravilhoso. Maravilhoso. Tinha sala de ensaio, a gente construía cenários aí. Era muito bom. E ali você também trabalhou como atriz? Sim. Não, ainda não como diretora, não, né? Só no dirigia era o Sérgio. Era o Sérgio. Eu não queria dirigir nada, eu queria ser atriz. E nós estreamos com um novo Hamlet. Justamente o Hamlet que o Sérgio dirigiu. Muito mais maduro, muito mais contido, daquele jovem, juvenil Hamlet do Rio de Janeiro. Que é esse cenário. Esses são cenários. É. O cenógrafo era um alemão que tinha trabalhado com Meyerhold, com todos os grandes empresários. E o cenário era fantástico, belíssimo. Tinha 2 torres imensas, com 13 metros de altura, que giravam. Quando fomos levar o teatro, o Hamlet em Santos, o Teatro Coliseu não tinha palco reto. Era um palco antigo. Declinado. Assim, na hora que as torres começaram a girar.
Todo mundo se pendurou nas cordas para puxar para trás. De repente o cenógrafo entrou voando. Saiu para lá, voltou voando. O público não entendeu nada. Em teatro só gente tem cara de pau. Você faz a maior besteira que se quiser, firme. O público não percebe. Agora, se você começa a olhar, aí você está perdido. Então, aquele cara voando, e o rei, sim, o Carlos Zara, que era diretor técnico da parte do teatro, ele também voou. E como era o rei vestido com a roupa, achava que fazia parte. Tudo bem. Que ótimo. O Zara era diretor técnico, ele começou assim? Ele era engenheiro, quer dizer, não, estava estudando. Ele ficou um pouco no Teatro Bela Vista com vocês? Não. Ficou vários anos, ficou. Grande ator também. Foi muito bom. E ele ajudava na parte técnica. E cada um dos atores, digamos assim, tinha uma função dentro do teatro. Um cuidava do programa, outro cuidava... Todos nós cuidávamos de alguma coisa. Foi muito bom. Foi uma época muito boa. Aí depois... Depois Sérgio e eu nos separamos. Eu continuei aqui no teatro, e Sérgio resolveu, queria largar teatro, mas primeiro não largou, viajou com várias peças pelo Brasil todo. Depois foi no Rio de Janeiro, dirigiu Madame Morino, num espetáculo também. Foi para a Bahia, na escola do Martim Gonçalves. Lá ficou doente e resolveu deixar teatro. Aí recebeu o convite do Cassiano para ser contratado na televisão, Cassiano Gabos Mendes, diretor da TV Tupi, para trabalhar como ator contratado. E o Sérgio tinha horror à televisão. Cada vez que nós fazíamos televisão, e fizemos muito, porque a gente precisava viver, não? Claro. Mas naquela época, ator de teatro esnobava a televisão, achava que televisão era uma coisa menor, uma coisa que não era... Teatro era uma coisa séria, e televisão era comercial. Havia esse preconceito. Durante muito tempo. Muito tempo. Mas daí ele disse, bom, era uma novela com a Fernanda Montenegro, os dois. E ele disse, bom, mas se eu não gostar, você mata a personagem. Eu vou embora. O Cassiano disse, tá bom. E aí foi indo, e de repente ele estoura como galã. A coisa que ele mais odiava. Em teatro, ele foi ser galã de televisão. Galã mesmo, né? Acho que foi o primeirão, assim, mas foi né? uma coisa de doido. E ele pena que a gente tem pouco material disso, né, dessa época. De televisão, pouquíssimo. Pouquíssimo, Pouquíssimo. O que eu achei na casa dele era quase nada. E no fim, ele trabalhou na Tupi, onde fez Antônio Maria, e fez aquela outra peça que ele fazia, o Dr. Valcour. Qual é? O que ele gostava de fazer, torto. Eu lembro disso. Isso ele gostava de fazer. E ele foi o primeiro a usar uma lente de contato branca, grande, enorme. Quer dizer, então ele ficava, tinha um olho que funcionava, o outro era todo branco. Era assustador. Pode ter certeza. Era assustador. O pessoal adorou. Depois ele fez A Vingança do Judeu, que era um romance. E ele botou lente de contato azul. Uma noite ele apareceu aqui em casa para buscar a Silvinha, a nossa filha. Deu de cara com olho azul. Porque ele vinha maquiado. Era muito divertido. Ele saía muito com a Silvia.
Ele foi um pai bem presente. Muito. Foi. Ela ia toda semana, ela tinha passagem, toda semana ela ia para o Rio passar o fim de semana com ele. E voltava, eu ia levá-la e buscá-la para o aeroporto e ele ia buscá-la e levá-la lá. Mas foi muito bom. E aí eu fiquei com uma companhia minha. Aí tive um problema seríssimo, porque os sócios da empresa resolveram vender a empresa e uma companhia se interessou. E eu não sabendo de nada. Então, aí eu descobri que a coisa não era bem como eu imaginei. De repente, eu fui convidada para fazer uma peça, na época, fora do Bela Vista. Eu fiz a peça ia para o Rio, mas me deu aqueles 5 minutos que dá na gente. Não vou para o Rio, eu vou ficar aqui porque está na hora de eu voltar para o Teatro Bela Vista. Quando eu cheguei no Teatro Bela Vista, entrei com o maquinista, o secretário, quer dizer, entramos 3, 4 pessoas. Eu fui, o Davi, depois fui para casa e digo, bom, nós vamos voltar semana que vem, que acabou o contrato do grupo que estava lá. E o grupo tinha viajado. Então estava o pessoal do Zé Celso, no tempo da universidade. Que tava, eu não conhecia Zé Celso ainda, não conhecia o Borg, não conhecia... esse eu já conhecia. O Queiroz Teles. Era um grupo amador. É o Teatro Papagaio Voar, não foi isso? Peça para uma coisa assim do papagaio. É do papagaio. Foi a primeira deles. Olha, exato. foi lá, Foi lá. E aí, de repente, o maquinista me telefona. Dona Nídia, nós estamos presos. Eu, presos? Presos onde? Eu achei que eles abriram um camarim, sim. Não conseguem sair. Besteira que a gente pensa. Não, a polícia veio e disse que nós invadimos o teatro. O que eu faço, inteligente? E onde é que vocês estão? Na Praça da Sé. Tá bom, eu vou lá. Chegou lá, eu me disse, a senhora também está presa. Foi minha sorte. Telefonei para o advogado, digo, olha, estamos todos presos aqui porque dizem que nós invadimos o teatro. O advogado veio e o advogado da empresa estava presente e disse, não, Nídia não tem contrato mais, o contrato era com o Sérgio. E o meu advogado disse, devagar, está aqui o contrato dela. Porque a primeira coisa que eu fiz, depois que o Sérgio saiu, fui à empresa Bela Vista, os outros, e disse, bom, eu vou continuar assim. E assinei o contrato. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Bom, chegou o jornalista. Não. À meia-noite toca a campainha. Cacilda, Valmor, Cleide, Fred, todo mundo aqui. O que aconteceu? Digo, aconteceu isso, sim. Não. Amanhã vamos fazer uma reunião. Cacilda estava trabalhando num teatro que não existe mais na Avenida de São João, um teatro pequeno. Estava reunida toda a classe teatral lá. Que lindo. E aí foi um movimento incrível. Que lindo. Incrível. Isso tinha. Essa a gente perdeu demais. A classe era muito unida. Mexeu no um, mexeu na gente. Mexeu. Né? Aí fizeram manifestações, cartazes, marcharam na rua, fizeram... Olha. E ao mesmo tempo meu advogado entrou com um interdito proibitório e o juiz autorizou minha entrada.
entrada no teatro à volta. Aí inventaram uma outra coisa, meses depois, fecharam o teatro de repente, de domingo para segunda, dizendo que nós tínhamos ameaçado invadir o teatro. Sei lá, quando uma pessoa quer brigar, tem sempre seus bons motivos. E aí nós fomos para o Teatro de Alumínio, Sim. na Praça das Bandeiras. Pintamos o teatro inteiro, assim, que o teatro estava abandonado, limpamos, lavamos, arrumamos, lotou o teatro. Saía tudo nos jornais, em todos os jornais. Eu tenho os recortes todos. Olha, Que foi coisa. uma luta, não foi fácil, viu? Não foi fácil. Daí, E aí você trabalhava como atriz também, quer dizer, como atriz, ia, batalhava, loucuras, jazz, e entrava Tudo. em cena à noite. tudo. A gente aprende. Exatamente. Foi gostoso, viu? Apesar de tudo. Emagreci uns 10 quilos, mais ou menos, mas valeu. Foi, olha, a carreira é uma coisa que vem aos poucos. Não adianta ter pressa, não adianta nada. Mas as dificuldades é que fazem a vida da gente, não as facilidades. O que eu aprendi quando estava na Companhia Dramática Nacional, mambembando por lá, o que eu aprendi com a minha companhia, mas chegou um ponto que eu quebrei. Digo, não, chega, não faço mais teatro. Então, eu fazia teatro juvenil também, teatro infantil. Resolvi ficar só com teatro infantil e juvenil, devolvi o teatro e aluguei uma sala, um auditório de um colégio, e fiz. Eu trabalhei 20 anos com teatro infantil e juvenil. E fez uma história importante no teatro infantil. Não, eu fiz teatro infantil da mesma maneira, com a mesma seriedade que eu fazia teatro adulto. Então, obriguei as outras companhias a fazerem o mesmo. Sim. Porque é aquela história de, bom, nós vamos viajar, vamos fazer um teatro infantil na frente do pano de boca. Digo, não. Então, tinha músicas especiais. Eu tinha contratado o Victor Augustin, que era o grande cenógrafo que tinha, depois da morte como era o nome? A grande professora de dança que se matou, se atirou da janela. Coitada, esqueci o nome. Mas, enfim, o Victor trabalhava com Mária Gagliardi, com toda aquela turma. E o teatro infantil funcionou muito bem, durante muitos anos. Aí, a partir de 69, eu entrei para a TV Cultura para fazer entrevistas. Eu comecei fazendo um programa de entrevistas, e aí eu fiz um programa chamado Presença durante 4 anos na Cultura. E ao mesmo tempo eu era presidente da Comissão Estadual de Teatro e fui convidada para ser assessora cultural da Cultura, da TV Cultura. Então trabalhei alguns anos como assessora cultural, mudou depois para chefe do departamento cultural, porque virou de nome, essas coisas que cada governo sai. Então eu fiquei em 2 governos seguidos, porque não havia grandes diferenças. No 3º eu saí, no 4º eu voltei, no 5º eu saí. Depois chega agora, chega. E eu fui convidada para ser diretora da TV Educativa do Rio de Janeiro. Isso em que época, mais ou menos? Final de 70? 84, 85. 84, 85. E a TV Educativa do Rio de Janeiro era a cabeça de sistema. Então era assim, Fortaleza, Rio Grande do Sul, Nossa. Brasília. Nacional. Eu fiquei até mudar o governo. Digo,
vou embora, volto para São Paulo, chega. E voltei para cá. Aí fui trabalhar na Secretaria Municipal de Cultura, onde encontrei sua mãe um dia, e ela me convidou para dar aula na escola. E, ao mesmo tempo, uma outra atriz, diretora, professora da FAP, que tinha trabalhado comigo na cultura, me convidou para dar aula na FAP. Então, eu comecei a dar aula na FAP e no Célia Helena ao mesmo tempo. E foi muito gostoso. Eu levei vários alunos da FAP para a escola, para aprender, para valer. Mas foi muito gostoso. Agora, a escola em si é uma experiência inacreditável. E a mudança que está vindo, que eu estou acompanhando dos jovens, da cabeça, da maneira de pensar, da maneira de agir. Está mudando rápido, né? Ai, no meu tempo de criança, as gerações levavam 20 anos para mudar. Eu acho que hoje mudam cada 2. É verdade, eu tenho a mesma sensação. Não é? As crianças nascem já com o dedo para fazer assim. E fica todo mundo. Nas aulas, eu digo, Mas tem gente fantástica, sabe? Eu vejo pouco teatro hoje em dia, porque antigamente eu guiava, ia sozinha, hoje em dia não dá mais. Mas tem coisas super interessantes, direções fantásticas, interpretações curiosíssimas, diferentes. A gente aprende, em cada espetáculo que você assiste, você aprende, não? Quem pode aprender? Quem se coloca na posição de aprender? Quer dizer, uma pessoa como você, que tem uma bagagem rica e não tem medo, né, de aprender mais e não precisa ser sabida, porque o que a gente está vendo aqui nessa entrevista, Nídia, primeiro o tamanho da sua generosidade. Porque você fala de você, mas você está falando o tempo inteiro dos outros. É impressionante como você é junto com todo mundo. É lindo isso. Mas tem que ser. Teatro é Tem isso. que ser. E todos os lugares que eu acho que você teve, seja na TV Cultura, você fez uma história ali muito grande. Enfim, seja na escola, acho que foi um dos grandes presentes que minha mãe deixou no legado dela, foi ter deixado uma escola onde você estava ali participando. Fenomenal a tua presença, a tua participação, tudo que você traz, a tua seriedade. E tem uma outra coisa que você não falou ainda, que é a tua escrita. Que você depois começou a desenvolver também, a escrever livros. O teu livro, Ninguém se Livra dos Seus Fantasmas, ele é absolutamente maravilhoso. É para ler assim de... Sabe de uma coisa? Eu acho que a coisa mais importante, primeiro, você não se levar a sério. Quem começa a se levar muito a sério, tropeça logo, logo. Então, se não se leva a sério, você está aberta para errar. E você erra mesmo. A quantidade de vezes que as pessoas tropeçam é muito grande. Enorme. Então, e depois você tem que saber que não tem gente importante em teatro mais importante do que outra. Eu explico para os atores. A importância, primeira, é o autor. Segunda, é o diretor. Terceira, são os atores. Mas não para aí. O sujeito que puxa a cortina pode fazer o teu sucesso ou o teu fracasso. O iluminador
não gosta de você, foi grosseira com ele, apaga a luz. Ou torce a luz. Você vai para aquele lugar, porque naquele lugar tem um refletor que vai acender. O refletor mudou. Quer dizer, não existe pessoa menos importante em teatro. Todo mundo é importante. O bilheteiro é importante. A moça que leva as pessoas para um lugar é importante. Tudo é importante. Sem dúvida. E no Bela Vista nós conseguimos uma coisa fantástica, que todo mundo torcia. Pelo sucesso, que desse certo. Chegavam, opa, hoje estava lotado, que bom, sabe? Então é isso. Se vocês aceitarem que vocês são importantes tanto quanto os outros, aí vocês fazem uma coisa muito boa. Mas se você se acha uma melhor, eu vi muita gente levar tombo. Muito. Não, é normal isso, acho que é obrigação da gente. E a gente está aqui hoje também com o seu neto, um dos netos. Você tem 2 netos. Tenho 2. Pedro Cardoso Leão. Esse é o Que é Pedro. lindo. Que é fofo. Pedro dá aula no Colégio Bandeirante, é pintor. Parece que é um generalista também, não? Que faz de tudo um pouco e bem, né? É detalhista. Ele gosta das coisas bem feitas, né, Pedro? Bastante, focado no resultado, como diziam os meus professores da FAP também. Mais no resultado do que no processo, cabeça no resultado. E a Silvinha é médica. Silvinha é médica. Quer dizer, foi para um outro lugar e é uma super médica também. É muito, muito sério. Aliás, ela vai chegar de volta amanhã da Amazônia. Ela faz parte de um grupo que se chama Doutores das Águas. E uma vez por ano, quer dizer, no dia 1º de abril, eles foram embora e tem um barco, eles sobem a Amazônia, e não só no Amazonas, mas em todos os riachos que tem por lá, e atendem o povo, levam remédios, levam vacinas, brinquedos educativos para os filhos, vacina para os cachorros. Olha, é um movimento maravilhoso. O que eles fazem são um grupo de uns 40, não, Pedro? Mais ou menos, é um grupo geralmente chefiado por um grupo de médicos. Tem os assistentes, vão umas 30 pessoas por aí no barco, fazendo essa assistência para as comunidades ribeirinhas aí. Então, também são pessoas muitíssimo interessadas no trabalho que eles fazem, no profissionalismo deles, assim. E eu ia até apontar essa coisa de que a gente faz essa brincadeira de que na família pula-se uma geração, né? Porque o meu bisavô foi médico, trabalhava com tuberculose. Tivemos a geração da minha avó que foram atores. A geração da minha mãe, médico, de novo trabalhando com tuberculose, que é o que ela pesquisa. E aí eu e o meu irmão mexendo com as artes de novo. Então, seu irmão é músico. Meu irmão é músico, exato, trabalha com produção e edição musical. Tem uma banda que é o Saulo Duarte, a Unidade. Então, assim, a gente vai pulando uma geração, né? Então, a gente provavelmente vai ter que dar um jeito de botar os filhos em faculdade de medicina também. Se prepare. Enfim, estamos aí. Estamos aí. Eu acho que é muito lindo ouvir você falar, porque a gente vê que o teatro, sem a bagagem cultural, mas também sem o coletivo, sem se preocupar com o outro, sem estar no entorno e querendo mudar o mundo,
né, seja com a medicina ou seja com a música, não existe. E eu acho que é um prazer estar aqui com você, Nídia, porque eu acho que você e sua família fizeram e fazem isso Com gosto. com gosto. E muito obrigada a você, Com gosto. porque você é super generosa. Que nada. Tem mais coisa que a gente quer perguntar para ela? Porque podemos ficar aqui até. Podemos ficar conversando aqui. Mas é engraçado ver a forma, eu estava rindo com o Tiago aqui, a forma como se fazia e a forma como se faz, que tem que ser, assim, ou você, sim, eu trabalho como ator, sim, mas eu preciso fazer um pouco de produção, eu preciso alguém, você falou isso, o fulano fazia a parte gráfica, o fulano fazia, eu pegava um pouco mais na bilheteria, e é meio artesanal nesse sentido, não no sentido descuidado, né, no sentido de preocupação de receber o público bem e de ficar, né, além de estar em cena, além de estar em cena, que já não é fácil, já é complicado, além de estar em cena você tem que cuidar do resto também, então é bom ver isto no que você estava falando, e de pessoas que você fala assim, o Valmor, a Cacilda, o Sérgio, e você fica assim, tá, claro. Claro, muito gostoso. É muito bom. Eu falo assim, não, as pessoas fazem isso. É o ofício, não tem jeito. É gente normal. Né? É o ofício. E eu acho também tão legal isso, porque é um tempo em que o teatro estava ligado a uma coisa muito íntegra, muito solidária, muito preocupado em pensar, em construir um mundo melhor de uma forma ou de outra. E acho que você traz muito isso, Nídia. Acho que é tão importante. E eu fiquei pensando, que coisa. Veja como você e a sua mãe, a Dona Alice Pinkley, como vocês entraram no Brasil com as 10, mas vocês se engajaram a ponto de você não ter sotaque, a ponto dela dar aula de voz e você aula de português, de interpretação do texto. É incrível, quer dizer, isso é um estado de generosidade também, de estou neste mundo. E vestir a camisa do lugar. Vestir a camisa do lugar, acho que esta é... Isso é importante. O Brasil era um paraíso, viu? Era um paraíso para quem saía daquela situação na Europa, às vésperas da guerra, da Segunda Guerra. Aqui, embora fosse uma ditadura do tempo dos Getúlio, mas que ditadura perto de Mussolini e de Hitler? Era uma piada. Era uma liberdade. As pessoas falavam na rua normalmente o que quisessem. Na Itália, se olhava para trás. Mas, não sei, o Brasil era muito generoso, recebeu todo mundo de braços abertos e o mínimo que a gente tinha que fazer era devolver. Isso, quer dizer, era o mínimo. Porque nossa vida mudou completamente. Agora, lutamos. Sim. Tivemos que lutar muito, mas valeu. E o teatro agradece muito. É verdade, se não fossem vocês e você muito, Nídia, a gente não teria um teatro como a gente tem hoje. De verdade. Essa coisa, eu acho uma ideia muito legal que fica, eu tenho o meu ateliê de pintura por aqui, assim, e acompanhar essa história traz uma ideia muito legal para todo mundo que faz artes. Eles foram os primeiros, a primeira equipe de teatro profissional do Brasil, entre as primeiras equipes de teatro profissional do Brasil. E essa ideia de repente você pegar uma coisa que é uma forma de arte e tomar ela como algo profissional, não é o que você está fazendo na sua hora vaga, no seu horário livre. Você está se dedicando àquilo 24 horas por dia, todos os seus dias da sua vida. Então, você tomar essa seriedade
um valor muito interessante. Eu dou aula para os meus alunos e eu falo para eles que arte, seja teatro, seja artes plásticas, o que quer que seja, é como qualquer outra carreira. Você não iria fazer uma cirurgia de vista num homem que é médico nas horas vagas. Você vai um cara que se dedica totalmente. Da mesma forma você vai confiar em atores, em artistas, que são artistas 100% tempo integral, de são vida. artistas profissionais. E essa ideia deles se dedicarem a isso numa época onde não existia teatro profissional no Brasil, ensina muito, é um valor muito interessante de se pensar, assim, um valor muito importante para o pessoal que está querendo fazer arte hoje em dia e tendo que considerar a arte como uma coisa para se fazer nas horas vagas. Eu acho isso muito importante. É isso mesmo. Obrigada, Nídia. Obrigada a você. Muito obrigada. Muito obrigada por você, que é uma mulher tão ocupada, Imagina. ter vindo aqui. É um prazer. Nossa, é a primeira coisa que eu quero fazer. Pode me chamar sempre. Eu sempre vou largar tudo. A Obrigada. gente dá um encerramento, né? Agradecer a Alicia de ter se colocado totalmente à disposição e um beijo na Nídia, porque a gente precisava falar com você para escutar a tua voz, para escutar a tua história e para escutar a tua atuação hoje como professora, que eu sei que ela é durona. Obrigadíssimo. Obrigada a vocês pelo interesse. Obrigado ao pessoal aqui. Os três, muito obrigada. Ah, você está escondido aí. Depois é bom fazer um tour por aqui. Cada coisinha tem uma história, né, Nídia? Esse Dom Isso aí, Quixote é o lindo. Dom Quixote era do Teatro Bela Vista, e esses três quadros da Aldemir Martins eram da primeira peça da companhia Nídia Alice Sérgio Cardoso no Teatro Leopoldo Frois, que era o Cangaceiro. Foi muito bonito. Que bonito. Três quadros do Aldemir foram muito... Aquele, por exemplo, Bom, esse aqui. Esse, que parece o mais vazio, ele era um telão enorme. O pano de boca. Era muito bonito. Esse era o pano de boca do espetáculo. Lindo, Todo pintado. lindo. Lindo. E aquele quadro também é um dos primeiros que eu vi com bordado, né, com o patchwork. Da em cima. Ninette van Wuchelen. Ah, A Ninette van Wuchelen veio para cá e o primeiro trabalho que ela fez foi Hedda Gabler para nós. E eu fui com ela comprar as fazendas todas. E da Gabler foi no Bela Vista? Na Bela Vista. Foi o Túlio Que Costa. você fez bem a peça, que eu sei. Ai, essa bonita peça, meu Deus do céu. Linda essa O peça. cenário do Túlio Costa e o guarda-roupa era da Ninette van Wuchelen. Foi o primeiro trabalho que ela fez. Que lindo. E ela ficou tão contente de ter trabalhado que 2 anos depois ela fez uma exposição com todos os trabalhos feitos com e ela me deu esse quadro. Lindo, lindo. Eu adoro esse quadro. Desbotou com o passar dos anos, mas é um trabalho incrível, incrível. Esse aqui também, várias vezes eu já sonhei com ele, de tanto que ele ficou marcado para mim. Meu inconsciente usou nos sonhos. Porque o lado deste quadro é feito de bambu. Lindo. É antigo. 1800, mais ou menos, pelas roupas. Imaginem fazer... Que coisa linda isso. Tudo aí tem alguma historinha e o legal é quando você conhece, convive com a casa há muito tempo,
depois, de repente, você perceber que um quadro que estava ali no canto, de repente, foi cenário de uma peça. E você fala, ah, eu vi esse quadro desde a minha infância, estou sabendo disso agora. A gente fica sabendo de coisas que foram cenário de peça, foram objetos de cena, foram coisas assim. E você convive com aquilo desde sempre, tá lá assim. Teve o pessoal, acho que do Teatro de Incêndio, dali da Consolação agora, que está pegando uma parte de cenário de vários grupos teatrais para fazer um cenário deles que é o pano de boca, em cima do texto. Eu estou pensando que a gente vai ceder lá para eles, porque também você ceder, você assim, não, gente, isso aqui era pedaço, né? Era um pedaço, pode emprestar, mas ceder de vez acho que não. Legal, Neide. No palco, embaixo. Então aqui eram os coveiros, o Hamlet. E a rainha e o rei vinham vindo numa subida assim com toda a corte para o enterro. E nós vínhamos vindo e de repente eu olho para o lado, o Zara sumiu. Caiu para trás. Eu continuei subindo, não o que eu vou fazer. O Sérgio olhou e viu a cara de fúria, ele ter pensado que o Zara não apareceu. E eu comecei a dizer as frases do rei. E aí a Rita Cleus, que estava fazendo uma das damas de companhia, começou a dizer as minhas. Bom, o público não percebeu nada. O Zara tinha desmaiado. E com um manto enorme e pesado, ele caiu de 3 metros, 2 metros de altura, para lá para baixo. Olha, as coisas que acontecem em teatro são absurdas. Ninguém ouviu nada, né? Absurdas. Tinha uma história que eu achava fantástica. Eu não lembro se era agora o Hamlet. Não era o Hamlet porque envolvia uma arma de fogo. Que um personagem tinha que entrar em cena com uma arma de fogo e esqueceu. E que tirou a bota, como era? Tirou a bota, jogou no outro, que acho que era o vovô, e ele caiu no chão e falou, a bota estava envenenada e morreu. E que não era uma peça comédia, era uma peça trágica. E na Dama das Camélias, que a gente fez na televisão, que chegava lá, vocês todos são testemunha de que eu paguei essa mulher, tirava... É o dinheiro. Então, vocês todos são testemunhas de que eu pagarei essa mulher. Esqueceu. Qual que era a peça da bota? Agora eu estou tentando lembrar. Essa eu não sei. Tem um texto que chama Geração Trianon, que conta essa história. Que conta essa história? Que era um dono de uma sapataria no Rio de Janeiro, do Trianon, do Teatro Trianon, no Rio. Que ele entrava em cena, porque ele fornecia sapatos para as atrizes. E ele dizia que ele era muito ruim. Sim, ator. E aí ele entrava em cena e um dia ele ainda esqueceu. Sabe uma coisa que eu acho que era tão importante falar? Que na TV Cultura, a Nídia levou o teatro para dentro da TV Cultura, para dentro da televisão, mas mais do que isso, não só formou com isso dramaturgos, gente que para escrever para novela, como Durt, enfim, O Caruso, os diretores, diretores, atores, foi... valeu, foi muito bom. Aquilo foi uma inédita, né, Nídia? Foi muito bom porque naquela época tinha crise nas televisões e os atores não eram pagos. Então eu montei um esquema de fazer um teatro permanente para contratar 3 meses de você, 3 meses dele, 3 meses do outro. Olha. E é bom essa parte assim, sua de
de dominar também na cultura, tinha uma máquina administrativa que também não devia ser fácil, não é fácil Nenhuma lidar, não é fácil lidar, né? Então você, Não é. enquanto artista, trabalhar com essa parte administrativa para fazer teatro, para fazer arte, não para fazer e outra administração. coisa, a somente. gente conseguia fazer com muito pouco dinheiro. Pouquíssimo. Pouquíssimo. Porque naquele tempo as pessoas pagariam para fazer espetáculo, algumas. Mas a gente economizava. Eu tinha o Lílio Alonso, que era o produtor, que era ótimo. Braço direito, né? Braço direito mesmo. E o Festa Baile, então. Festa Baile foi um programa. Você ouviu falar em Francisco Petrone? Sim. Você lembra do Baile da Saudade? Claro. Então a gente fez Festa Baile com o Petrônio. Ninguém queria no trabalho. Imagine, que besteira, você vai fazer uma porcaria. Eu digo, deixa comigo. Eu vou fazer o espetáculo de fim de ano. Então nós montamos o Festa Baile para o fim de ano. Foi um sucesso tão grande, tão absurdo. Eu digo, bom, agora posso continuar? Sim. Olha, ficou 3, Bastante 4 tempo anos. no ar, sim. Foi ótimo. Foi A divertidíssimo. gravação era lá na Tiradentes. Não. Não, era aqui na Angélica, na última Lá rua. embaixo. Tem um clube. Que clube era? É. Tem um clube ali. Era um No clube. Piratininho. As pessoas chegavam de bonde, de ônibus, de vestido comprido. Cada semana enfeitavam um vestido diferente, faziam um vestido diferente. Aí o Petróleo começou a dizer que não queria mais. Digo, pensa 2 vezes, eu disse, você não vai querer. Mas eu continuo com outra pessoa. Digo, não vai fazer? Não. Eu quero não sei quanto. Eu digo, chamei a Aguinaldo Raiol. Bom! Explodiu! Nossa. É. Aí o Petróleo, não, mas... Não, você já falou com ele? Digo, já falei, sim. Mas não assinou o contrato. Eu digo, não preciso assinar contrato. Eu falei, acabou. Não, você não tem contrato, não. É minha palavra. Mas a gente fez tanta coisa na TV Cultura, Tanta mas coisa tanta. inovadora. Depois foi teleromance e teleconto. O conto durava, tudo autores brasileiros no começo, depois também outros. Mas teleconto 5 dias. E o teleromance 1 mês, 4 semanas, de segunda a sexta. Nossa. Olha, pessoal queria trabalhar, todo mundo queria. E aí tinham dramaturgos para fazer essa adaptação, né? E Do gente romance e tudo. que começou lá e continua até hoje. Lindo. Foi muito gostoso. A gente fez. Nós fizemos tanta coisa, mas Quer dizer, tanta coisa que eu não consigo contar, falar de uma coisa, porque são tantas. É tanta coisa mesmo que você fez, é impressionante. O mês passado fiz aquele programa na Cultura, que também a gente fala durante 2 horas, depois eles montam 1 hora. Sei lá o que falei. Mas a gente foi, eu fui lá com Maria Teresa Vargas, que na parte de teatro, e o Travassos, Cesário Travassos, para falar da parte de televisão, que ele trabalhou comigo lá e tudo. Quando a gente começou a levantar o que nós fizemos, nós fizemos tudo isso? A TV Cultura também foi muito agradável no primeiro período. Como é que você fez tanta coisa, dando nome mesmo de cultura para TV Cultura, e hoje quase não tem programa? Desculpa falar, não, talvez seja lugar. Mas não tem quase nada, não tem produção, a gente não vai trabalhar, não vai... Não, eles estão apresentando Downton Abbey dublado. Mal dublado, além do mais.
dublado. Perfeito. Tem um público que precisa da dublagem. Mas deixa para os outros inglês e a tradução embaixo, pronto. Sim. Eles não sabem o que quer dizer TV Cultura mais. É isso. Não, ficou tudo, A virou tudo cultura saiu, a única possibilidade de algo que não fosse só mercadológico, e eu não nego que tem que ser mercadológico também, mas aí vira só, então fica igual a qualquer outra, ou, no caso da cultura, pior, porque você perde a função original que você nasceu para fazer aquilo. E aí fica... Raramente produz. Eles produziram alguns filmes, dentre eles um do Hugo Giorgetti, alguns poucos, 4. Até hoje não entrou no ar. O filme foi para mostra de cinema, até por que não botou no ar? Isso eles mesmos fizeram. Quer dizer, é tão raro fazer, e quando faz a coisa fica um pouquinho encravacada. Assim. Não, acontece o seguinte, nós lançávamos programas que imediatamente eram pegos pela Globo e desenvolvia. Quer dizer, não se falava em choro na televisão. O chorinho das sextas-feiras fez uma sucessão. A Globo começou a fazer choro. Nós fizemos forró. Imagine forró, aquele lixo. Pronto. Começaram a fazer forró. Você sabe, a obrigação de uma TV cultural é lançar ideias novas e fazer coisas novas. Agora não. Eles querem copiar a Globo. Besteira. Não tem condições. Não tem condições. Eu entrei lá, aquilo cresceu enormemente, mas está caindo aos pedaços. Falta uma cabeça que tenha essa ideia de gestão. Quer dizer, isso também acabei não falando, vou aproveitar, que você tinha, Nídia, não só como uma artista, como uma pessoa intelectual, erudita, mas como uma mulher, que nem a sua mãe que guiava lá o carro sozinha, que mulher arrojada e pioneira você foi. Mas foi mesmo. Assim, as coisas que você tomou conta, que você levou. Ninguém pensa, tenho certeza que você não pensou nem é homem, nem mulher, nem nada, mas para uma mulher. Não, mas mulher ter levado à frente. É que sabe trabalhar. Olha, quando eu fui para o Rio de Janeiro, dirigir a TV Educativa, ela entrava no ar ao meio-dia e saía às 11, mais ou menos. Eu saí um ano e pouco depois, começava às 6 e saía às 2 da tarde, da madrugada. Quer dizer, e tirei o pessoal da praia. Digo, não, de manhã aqui. Não, de manhã. E feliz, né? Fazendo o que gosta. Fazendo... E de repente, a cultura que mandava programas para a TV Educativa, de repente o Queiroz foi lá e disse, eu vou começar a pedir o programa de vocês. Começou a levar, né? A Educativa começou a mandar, claro. Não, ele dissesse, quando eu cheguei, eu fui para Fortaleza, me lembro, fui ver a TV universitária que tinha lá, uma TV educativa também. Eu, não dá. Vamos mudar isso. Vamos cortar. Pois é. A pessoa se acomodava. Coisa do governo. Então fica mais um cargo político do que realmente um lugar para a sociedade. Pessoas que chegavam lá. Eu sou fulano, sobrinho do ministro tal. E? O I já desmontava. E? Não, porque eu quero trabalhar aqui. O maior prazer. Você faz um teste. Não, mas eu sou sobrinha do ministro. Sim, e? Aí se queixavam. Mas graças a Deus, naquela época, a ministra da Educação era paulista. Era Esther
Figueiredo Ferraz. Ela dizia, Nídia, se você quer mandar embora alguém, se você quer negá-la, você me manda as razões por escrito. Não teve uma coisa que eu pedisse, ou para trazer ou para levar embora, que ela negasse. Sabe? Ela disse, não, a coisa é séria aqui. Porque a educação estava perto da cultura, coisa que hoje está longe. Exato. Isso é fundamental. Funcionava muito bem educação e cultura. Juntas. Muito bem. Agora, coitadas, as duas estão capengas. Então, cada uma caindo para um lado. Muito bom. Certamente. Depois desse café e desse bolo, Desse dessa bolinho. conversa. Quem quer mais um café? Dormir bem.